Enquanto o mundo gasta bilhões tentando encontrar água em Marte, o subsolo do Brasil acaba de ser marcado em mapas de guerra em Washington e Pequim. O que está escondido debaixo dos seus pés não é apenas água. É a única arca de Noé biológica que pode restar quando o céu falhar. Mas há um segredo que as autoridades não te contam. Esse oceano invisível está pulsando e o Brasil está reagindo. Você cresceu ouvindo que o Brasil é o país da água. O que quase ninguém te contou é que essa mesma água pode ser o estopim da próxima grande disputa global. E talvez o Brasil não esteja do lado que você imagina. Se a água acabar, o mundo entra em colapso em poucos dias. Mas o planeta não está simplesmente ficando sem água. Ele está perdendo o acesso à água que sustenta a vida. Aquela parcela mínima que realmente mantém cidades, plantações e corpos funcionando. E o mais perigoso é que isso está acontecendo em silêncio, como uma infiltração invisível que enfraquece a estrutura por dentro antes de qualquer rachadura aparecer à superfície. A crise da água não explode, ela se infiltra. Primeiro, os níveis caem. Depois, surgem alertas, e ninguém entra em pânico. Ainda, enquanto todo mundo olha para rios e represas, o verdadeiro problema está em outro lugar, debaixo da terra. Sob o concreto das cidades, sob as plantações e sob a floresta que ainda resta, há um sistema invisível sendo drenado como se fosse inesgotável. E quando essa reserva oculta entra em desequilíbrio, os primeiros sinais aparecem onde você menos espera, no preço da comida, na conta de luz, na água turva que sai da sua torneira depois de um temporal. O mundo entrou na era da falência da água, e o Brasil virou um cofre invisível que todo mundo observa, mesmo que não admita. Mas por que o aquífero Guarani está subitamente atraindo o interesse de satélites militares? A resposta envolve uma anomalia magnética que ninguém consegue explicar, até agora. Neste vídeo, você vai descobrir por que existe um verdadeiro oceano escondido embaixo dos seus pés, como ele transforma o país em um dos últimos refúgios de um planeta sedento e que tipo de perigo isso traz para quem vive aqui. Nada aqui é fantasia exagerada. É clima, geologia, política e sobrevivência se encontrando no mesmo lugar, num tabuleiro em que quem controla a água não controla só o hoje, mas a chance de existir amanhã. A parte mais contraintuitiva é que enquanto tudo isso acontece, muita gente ainda repete, tranquila, que aqui água é o que não falta. Só que os dados mostram outra coisa. Mostram um Brasil perdendo água na superfície, pressionando reservas subterrâneas e tentando manter uma rotina normal em meio a secas históricas e enchentes cada vez mais destruidoras. O que parecia apenas tempo estranho é, na prática, o sistema vital que sustenta a nossa civilização está sendo estrangulado até o colapso total. Cada verão diferente é, na verdade, mais um degrau na mesma escada que aponta para baixo. Ao longo desta história, você vai ver como essa transformação da água muda o papel do Brasil no mundo. Por que o aquífero Guarani é tratado por pesquisadores como uma reserva estratégica e quais são os riscos de tratar esse sistema como se fosse um caixa eletrônico sem fim? Vai entender também por que mexer demais nessa água oculta pode afetar não só o futuro político do país, mas até o próprio chão em que a gente pisa. E isso ainda não é a parte mais inquietante. A parte realmente incômoda é perceber que boa parte dessas decisões já está sendo tomada agora, enquanto a maioria das pessoas ainda acha que isso é assunto distante. Imagina acordar em um dia comum e descobrir que não foi só um rio que secou, mas vários sistemas de água doce entrando em colapso ao mesmo tempo. Não é cena de filme apocalíptico. É o que estudos sobre clima e segurança hídrica começam a indicar, com reservatórios entrando em níveis críticos e rios históricos encolhendo ano após ano. A água doce, que parecia infinita no livro de geografia, passa a ser tratada como recurso crítico em relatórios de segurança, planos estratégicos e reuniões de emergência. O mais estranho é que esse colapso não começa com um grande evento. Ele começa em linhas de gráfico que descem devagar, quase tímidas, até que um dia não dá mais para fingir que é só variação natural. Por décadas, a humanidade se confortou com a ideia de que o planeta é dominado por água. O que quase nunca é explicado
é que só uma fração muito pequena dessa água é doce, acessível e segura para uso humano. E é justamente essa parte minúscula que está sob pressão. O aquecimento global altera padrões de chuva e evaporação. Cidades, indústrias e campos consomem cada vez mais. Redes antigas desperdiçam milhões de litros por vazamentos. E tudo isso se soma, silenciosamente, até transformar aquilo que era garantido em algo negociado na base da prioridade, da influência, e, em alguns casos, do desespero. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. Acreditar que o problema é apenas falta de chuva. Não é. Você pode ter chuva e mesmo assim estar caminhando para o colapso. O problema real não é só o que entra, é o que já foi retirado, sem reposição. É como gastar uma reserva construída ao longo de séculos sem perceber. Quando percebe, já passou do ponto. E quando um país inteiro baseia sua sensação de segurança em reservas que parecem invisíveis e intocáveis, o choque vem tarde demais. Quando ligar a bomba, significa só acelerar a vazão do fim. E quanto mais tecnologia a gente tem, mais rápido isso acontece. Perfurações profundas, bombas poderosas, sistemas de extração altamente eficientes. O que parece solução pode estar acelerando o problema. A crise não começa quando a água acaba. Ela começa quando a extração supera de forma silenciosa a capacidade de recarga. Toda crise tem um limite. Na água, esse limite é invisível. Quando ele é ultrapassado, o sistema entra em colapso. E, em muitos casos, isso é permanente. A ironia é cruel. A mesma tecnologia que nos permite cavar mais fundo para sobreviver à seca é a que está soltando as travas da crosta terrestre. Não é apenas falta de água, é física pura. Ao removermos trilhões de toneladas de água, a crosta terrestre do Brasil começa a sofrer um rebote isostático. O chão literalmente tenta subir para compensar o peso perdido. E é aí que as cidades começam a rachar como vidro. Cada litro que bombeamos para cima é um convite para que o chão desça. Estamos cavando a nossa própria sepultura geográfica enquanto tentamos encher o copo. Talvez você já tenha encontrado os primeiros sinais disso, sem perceber o quadro geral. Notícias de racionamento em grandes capitais. Avisos de nível morto em represas, recordes de temperatura, seguidos de restrições no uso da água. Cada caso, isolado, parece apenas mais um problema de verão. Quando ligamos os pontos, vemos o mesmo padrão surgindo em vários lugares ao mesmo tempo. O que era exceção começa a virar regra, e, quando um desastre passa a ser regra, ele deixa de ser acidente. Ele vira rotina de colapso administrado. Esse colapso silencioso não mexe só com a torneira da sua casa. Ele atravessa campos de plantio, linhas de transmissão, rotas de transporte, hospitais. Um rio que seca não leva apenas água, embora leva produção, emprego, comida, estabilidade. É por isso que tantos países já falam em segurança hídrica com a mesma seriedade com que falavam há décadas em segurança energética. Quando a água passa a ameaçar o funcionamento básico de uma sociedade, ela deixa de ser tema secundário e entra no centro das estratégias de poder. Quem tem água vira alvo, quem não tem, vira dependente. Enquanto muitas regiões lutam para manter vivos seus últimos rios, existe um lugar que ainda aguarda, de forma quase silenciosa, uma das maiores reservas de água subterrânea do planeta. Uma reserva tão vasta que, em escala, se parece com um oceano invisível, enterrado sob vários estados brasileiros. E o que significa viver em cima desse sistema de água escondido é o que começa a ficar mais claro quando olhamos com calma para o Brasil. De repente, aquele azul abundante do mapa deixa de ser só orgulho nacional e passa a ser ficha de poder em um cassino global de sobrevivência. Nos mapas e nas aulas, o Brasil ainda aparece como um gigante azul, cercado por rios, chuvas e florestas. Isso criou uma sensação de imunidade, como se, por definição, aqui sempre houvesse água de sobra. Só que imagens de satélite e séries históricas contam outra história. Em poucas décadas, perdemos uma porção significativa de superfícies cobertas por água. Regiões que antes eram associadas à fartura hídrica, hoje são notícia por secas severas. Outras viraram símbolo de enchentes repetidas. Por trás daquela cor azul no mapa, a superfície está ficando mais frágil, mais instável,
mais próxima do limite. Se você mora em uma grande cidade brasileira, esse desequilíbrio não é teoria. É a sequência de anos em que um verão traz campanhas de economia porque as represas não dão conta. E o seguinte traz temporais que alagam bairros inteiros. A tarifa sobe porque o reservatório está baixo. Depois a mesma represa precisa liberar água às pressas para não romper. O que parece um ciclo de causa aleatório é na verdade um sinal de que o ciclo da água está desorganizado. Períodos de excesso e falta se alternam sem tempo de recuperação. A antiga sensação de fartura garantida vai se desfazendo, substituída por um sentimento de estar sempre à beira de um aviso de emergência. Enquanto o Brasil vive esse caos de superfície, há algo ainda mais intrigante escondido alguns quilômetros abaixo. Debaixo de partes do sul, sudeste e centro-oeste, existe uma imensa reserva de água doce armazenada em rochas porosas, um sistema conhecido como Aquífero Guarani. Ele não está só no Brasil, se estende também por Argentina, Paraguai e Uruguai, ocupando uma área gigantesca. Em vez de ser um lago subterrâneo único, ele se parece com uma esponja gigantesca embutida na crosta, onde a água ocupa espaços entre grãos de areia e rocha. A maior parte das pessoas caminha sobre esse sistema sem sequer saber que está literalmente sobre um cofre pressurizado de sobrevivência. Estudos indicam que o volume de água armazenado nesse conjunto é enorme, suficiente para abastecer populações por muitas gerações, se usado com cuidado. Se pudéssemos trazer tudo à superfície, daria para cobrir grandes áreas com uma camada de água. Mas aqui vem a parte que mexe com o senso comum. Uma fração significativa dessa água não se renova rápido. Ela foi acumulada ao longo de períodos climáticos antigos, muito diferentes de hoje. Tratar toda essa reserva como se fosse um reservatório que enche e esvazia no mesmo ritmo do nosso consumo é uma ilusão perigosa. Como confundir um fundo de herança com salário mensal? É aí que entra o coração mais sombrio dessa história. As águas profundas do Aquífero Guarani não são apenas reservas subterrâneas. Elas são o oceano fóssil que pulsa sob o solo brasileiro, trancado em uma tumba de basalto há milhões de anos, carregando a memória de climas antigos e de um planeta que não existe mais. Quando a gente perfura esse cofre geológico como se fosse um poço comum, está literalmente abrindo fendas em um arquivo de sobrevivência que não sabe repor o que perde na velocidade da nossa sede. O Aquífero Guarani ganhou tanta atenção justamente por unir grandeza e vulnerabilidade. E por um lado, pode funcionar como seguro em tempos de seca extrema, ajudando a manter cidades e atividades essenciais. Por outro, uma exploração excessiva, contaminação por substâncias químicas ou perfurações mal planejadas podem danificar trechos inteiros, com impactos que duram séculos. É como se o Brasil tivesse um coração de água dentro da própria terra. Cada poço profundo que se abre é um tipo de incisão. E, como em qualquer cirurgia mal feita, uma incisão errada pode comprometer o órgão inteiro. Na prática, isso significa que decisões tomadas hoje por prefeituras, empresas e proprietários rurais podem afetar o equilíbrio de um sistema que passa por 4 países. Quando uma região aprova projetos de bombeamento em larga escala ou libera atividades que podem atingir camadas profundas, o efeito não se limita ao município. Envolve algo que muita gente considera patrimônio compartilhado. É por isso que, em círculos de diplomacia e pesquisa, se fala tanto em governança do Guarani e não apenas em uso local. Quem mexe nessa água está, sem perceber, mexendo numa linha sensível do mapa político da América do Sul. E não se engane, enquanto discutimos leis ambientais, burocracia e licenciamento, as salas de guerra de Washington, Pequim e Berlim já possuem mapas de calor do nosso subsolo mais precisos que os do próprio governo brasileiro. Eles não querem a nossa soja, eles estão calculando quantos dias de sobrevivência o Brasil pode garantir para as populações deles quando os oceanos de superfície virarem lama salobra e tóxica. Em um mundo onde cada fonte de água está sendo numerada, o aquífero sob os nossos pés já entrou na conta de quem planeja cenários de colapso e retirada em massa. Se você acredita que o subsolo brasileiro deve ser fechado como zona de segurança nacional, digita soberania agora nos comentários. Eu quero saber quem aqui já percebeu que o jogo mudou. Se a simples existência desse oceano invisível já seria suficiente para mudar a forma como enxergamos o mapa do Brasil,
O contexto atual deixa tudo mais sensível. Em um planeta onde muitos reservatórios superficiais estão em crise, um sistema subterrâneo dessa magnitude deixa de ser curiosidade geológica. Ele passa a ser classificado como reserva estratégica. E qualquer reserva estratégica, em um mundo apertado, não é vista só como riqueza, é vista também como alvo em potencial, alvo de pressão, de influência, de contratos que parecem inofensivos até o dia em que a conta chega. Imagine um mapa mundi projetado em uma sala de situação. Grandes áreas marcadas com cores indicando escassez extrema de água. Regiões inteiras com rios mortos ou altamente degradados. Em contraste, poucas manchas ainda em condição relativamente estável. Entre elas, o Brasil, do ponto de vista de quem olha esse mapa, o país deixa de ser apenas um território grande, ele se torna uma das poucas regiões onde ainda compensa planejar futuro de longo prazo. E isso muda o tipo de atenção que o país recebe, as visitas que chegam, os acordos que aparecem embalados em discursos de cooperação. Nesse cenário, a conversa não é só sobre vender grãos, carne ou energia. Entra em pauta a própria água. Podem surgir propostas de cooperação, acordos para ajudar regiões em colapso, parcerias para monitorar e preservar reservas profundas. Tudo com linguagem diplomática, relatórios técnicos, reuniões oficiais, mas sempre com o mesmo ponto de fundo: o interesse em se aproximar de quem ainda tem o que outros estão perdendo. Quando a água vira a palavra-chave em discursos de cúpula, o que está sendo discutido não é só meio ambiente, é sobrevivência organizada. Hoje, a forma de disputa é mais sutil do que tanques cruzando fronteiras. Não se invade mais apenas com exércitos, invade-se com contratos de exploração, compras discretas de terras sobre áreas estratégicas, influência sobre quem controla a torneira. Fundos e empresas não precisam mudar o mapa para ter poder. Basta estar posicionados sobre a água certa, na hora certa. Em um mundo assim, a guerra pela água não começa com sirenes. Ela começa com uma caneta em uma sala sem janela. Agora coloca nessa balança a responsabilidade de quem governa aqui dentro. E de um lado, garantir que cidades brasileiras tenham água para viver, crescer e se adaptar a um clima mais extremo. De outro, responder a uma comunidade internacional mostrando imagens de regiões inteiras sem água, pedindo que o Brasil compartilhe parte de suas reservas. Dizer não pode ser visto como falta de solidariedade. Dizer sim, sem limite claro, pode colocar em risco o futuro de quem está aqui. Não existe escolha simples nesse quadro. Existe sim a certeza de que qualquer decisão errada será lembrada por gerações. Enquanto esse dilema se desenha, outra camada menos óbvia entra em jogo. Quando retiramos grandes volumes de água de dentro da crosta terrestre, não alteramos apenas o volume de reservatórios. Em escala suficiente, alteramos a distribuição de peso dentro do planeta. A crosta reage a mudanças de carga ao longo do tempo. Em termos simples, quando se tira muito peso de um lado, a estrutura tenta voltar a um novo equilíbrio. E quando isso acontece embaixo de cidades inteiras, o resultado deixa de ser teoria e vira rachadura na parede da sua casa. Pensa novamente em um colchão de espuma. Se você deixa um peso muito grande apoiado no mesmo lugar por anos e, de repente, retira esse peso, o colchão não volta ao estado inicial de maneira lenta e perfeita. Ele reage, às vezes com pequenos saltos, às vezes criando novas áreas afundadas, quando grandes reservatórios são esvaziados rápido demais ou quando aquíferos são bombeados de forma intensa. Algo parecido acontece, guardadas as proporções. Em algumas regiões do mundo, já se observou ligação entre extração exagerada de água subterrânea e rebaixamento do solo, além de mudanças discretas em padrões de pequenos tremores. Agora imagina o barulho seco do asfalto cedendo, o estalo grave da terra rachando sob prédios inteiros, o som de tubulações partindo como ossos embaixo de bairros que achavam que o problema era só falta de chuva. A placa tectônica não lê relatório técnico antes de responder. Curiosidade rápida: você sabia que a água do aquífero Guarani, que você bebe hoje, pode ter caído como chuva há mais de 10 mil anos? Estamos literalmente bebendo o passado
para tentar sobreviver ao futuro. Agora, aplique essa lógica a um sistema do tamanho do aquífero Guarani, uma reserva que ocupa partes de 4 países e carrega volumes gigantescos de água. Em um cenário extremo de exploração sem controle, a retirada de tanta massa líquida ao longo de décadas pode influenciar a forma como a crosta redistribui tensões naquela região. Não estamos falando de um Brasil rachando ao meio, como em filme de desastre, mas a combinação de bombeamento intenso, falhas geológicas já existentes e clima cada vez mais instável cria um tabuleiro em que qualquer passo em falso pode ter consequências mais amplas do que se imagina à primeira vista. Se você acha que a cobiça é só humana, prepara-se. Em alguns pontos do planeta, sensores já captam sinais hidrossísmicos, pequenos tremores e ruídos das profundezas, que parecem sincronizar a movimentação de água subterrânea com variações sutis no campo magnético acima de nós. Agora imagina isso em cima de um oceano fóssil como o Guarani, bem no coração de uma anomalia magnética. Há pesquisadores que falam em sifão natural de energia e informação entre o subsolo e o espaço. Em outras palavras, e se esse oceano subterrâneo estivesse se comportando como uma antena natural do planeta? Se você acha que isso é exagero, espere até ouvir o que a anomalia do Atlântico Sul está fazendo com tudo que passa por cima do Brasil. Existe ainda um elemento que quase nunca entra nessa conversa, mas que pode definir o tipo de refúgio que o Brasil se torna. O Brasil possui uma vulnerabilidade magnética única no planeta. Uma ferida aberta no céu sobre o Atlântico Sul, onde o escudo que protege a Terra das partículas mais agressivas do espaço é mais fino e instável. O que poucos sabem é que a anomalia do Atlântico Sul é tão intensa que satélites da NASA desligam seus equipamentos ao passar sobre o Brasil para não serem fritos pela radiação. O único lugar seguro contra esse bombardeio invisível é o fundo do aquífero. Não é apenas água, é chumbo líquido natural protegendo a vida. Mas, em um golpe de mestre da natureza, a proteção que o céu nos nega, o abismo nos oferece. O basalto que isola o aquífero Guarani é a única barreira capaz de filtrar as tempestades de partículas que fritariam o DNA de qualquer ser vivo na superfície se fossem expostas direto. Ser brasileiro no futuro será possuir o único bunker biológico funcional da Terra. Um refúgio cavado na rocha, abastecido por um oceano antigo, enquanto o resto do planeta luta para respirar na tempestade. Quando você junta todas essas peças, o Brasil aparece diante de uma escolha que não é simples, mas é clara. Em um caminho, continua tratando a água como se fosse garantida, permitindo que decisões de curto prazo se sobreponham à ciência e ao bom senso. Nesse roteiro, a grande seca chega em ondas cada vez mais fortes, empurrando o país de crise em crise até que a fama de terra rica em água vire só memória, repetida em livros de história como um mito de um tempo em que a gente ainda podia errar sem cair no abismo. No outro caminho, o país aceita que a água não é infinita, que o aquífero Guarani é cofre e não caixa eletrônico, que florestas, solos e rios são parte da estrutura, e não apenas paisagem. Esse roteiro implica proteger nascentes, recuperar áreas frágeis, controlar melhor perfurações profundas, exigir responsabilidade de quem lucra com água e, principalmente, explicar o que está em jogo de maneira acessível. Não é uma rota confortável, mas é a única que aumenta as chances de atravessar a próxima grande seca com algum controle sobre o próprio destino. Em vez de implorar por ajuda em um leilão global de desespero, essa escolha não vai ser feita em um único decreto ou em uma eleição isolada. Ela já está sendo feita pouco a pouco em decisões de planejamento urbano, em modelos de agricultura que recebem apoio, em contratos assinados para gerir sistemas de abastecimento, em leis que regulam ou não o uso de reservas profundas. Cada vez que um tema desses é tratado como assunto técnico demais para o público, um pedaço dessa escolha é feito sem que a sociedade perceba. E quanto menos gente entende, mais fácil é empurrar o país para o lado errado
dessa bifurcação. Pode parecer que tudo isso está muito além da sua mão, mas a percepção coletiva importa. Países mudam de rota quando uma parte significativa da população entende o que está em jogo e para de aceitar explicações superficiais. Enxergar a água como eixo de sobrevivência, e não só como detalhe ambiental, muda a forma como você escuta promessas, vota, consome, apoia ou recusa projetos. O futuro não se decide só em cúpulas internacionais. Ele também se decide na hora em que você normaliza ou não ver gente fazendo fila por um balde d'água em um país que ainda se acha dono de um oceano interno. Talvez a parte mais curiosa de tudo isso seja o momento em que estamos nem cedo demais para ignorar, nem tarde demais para desistir. O Brasil ainda não é oficialmente o último refúgio em um planeta seco, mas já começa a ser observado como um lugar que pode ter esse papel. A forma como vamos usar, guardar e proteger a água daqui para frente é o que vai definir se seremos lembrados como guardiões conscientes ou como quem só percebeu o valor do que tinha quando o mundo inteiro veio bater à porta. E quando esse dia chegar, não vai haver botão de pausa para repensar. Se você chegou até aqui, já percebeu que a água do Brasil não é apenas pano de fundo do nosso cenário. Ela é a linha invisível que separa um futuro em colapso de uma chance real de estabilidade em um planeta em aquecimento. O aquífero Guarani e outros sistemas não são mitos, são reservas finitas, complexas e vulneráveis. E o modo como o país decidir usá-las ou protegê-las vai dizer muito sobre quem nós somos. E aqui vai a parte que o seu cérebro não gosta de ouvir. O tempo confortável para decidir já acabou. A cada ano de atraso, a margem de manobra diminui como um rio na estiagem. A partir de agora, a pergunta não é só se teremos água suficiente para atravessar a próxima grande seca. É que tipo de Brasil vamos ser enquanto isso? Um Brasil que gasta o futuro, gota a gota, para aliviar problemas imediatos. Ou um Brasil que assume o peso de ser refúgio e faz escolhas difíceis para não desmoronar quando a seca global apertar de vez. Quando você olha para sua cidade, para o rio mais próximo, para a água que sai da sua torneira, qual dessas versões você enxerga nas próximas décadas? Porque, goste ou não, essa escolha já começou. E quem fingir que nada está acontecendo, só vai perceber o erro quando ouvir o barulho seco do último reservatório descendo além do ponto de retorno. Se esse vídeo fez você olhar para o subsolo do Brasil com outros olhos, aplique esse conhecimento nas pequenas escolhas. Observe como a água é tratada onde você vive, questione projetos, apoie iniciativas que protejam nascentes, florestas e reservas subterrâneas. Isoladamente, cada atitude parece pequena. Juntas, elas apontam para o caminho que o país resolve seguir. E me conta nos comentários, você acha que o Brasil está se comportando mais como guardião responsável ou como alguém que ainda não entendeu o tesouro que tem debaixo dos pés e que talvez só perceba quando o resto do mundo estiver na porta pedindo um lugar na nossa última arca de Noé líquida? Se você quiser ir além e aprofundar essa visão sombria e fascinante sobre o futuro, o link fixado no primeiro comentário leva para um material especial chamado Mistérios Proibidos do Universo, o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. É para quem quer mergulhar ainda mais fundo nesse tipo de conteúdo, onde água, cosmos e fim de mundo fazem parte da mesma história. E antes de sair, tem um vídeo aqui no canal que conversa diretamente com tudo o que você acabou de ver. Nele, você entende o que acontece quando a Terra fica quente demais, até para a própria água, e como um planeta inteiro pode aos poucos deixar de ser habitável. Se você quer entender por que essa proteção subterrânea é nossa única chance, você precisa ver o que acontece quando a atmosfera perde o controle. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela sobre o fim lento do planeta habitável e entenda o quadro completo. Se isso fez sentido para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos capítulos dessa série sombria sobre o futuro da Terra, do espaço e principalmente do lugar onde você vive agora. E me diz, sem filtro, você acha que o Brasil está preparado para a guerra invisível pela água? Ou ainda está agindo como se esse fosse só mais um problema que dá para empurrar com a barriga até o dia em que a torneira simplesmente não abrir?